Olá, aqui estamos mais uma vez para os estudos da doutrina espírita. Mas antes que comecemos, vamos fazendo a nossa prece, pedindo aos amigos espirituais que nos iluminem, que nos orientem, que nos protejam, que possamos compreender as lições trazidas, que elas possam clarear a nossa mente, aquecer o nosso coração, para que possamos olhar para a obra de Deus com muita alegria, com muito amor, olhar para nós que fazemos parte desta criação, com muito respeito, com muito amor, olhando calmamente para todas as nossas competências, todas as nossas capacidades, observar aquilo que precisamos melhorar, observar aquilo que podemos incrementar, olhar também para os nossos irmãos, o nosso próximo, verificar aquilo que eles necessitam de nós, aquilo que podemos fazer para que eles possam ter uma vida um pouco mais alegre, um pouco mais harmoniosa, e ouvir as boas instruções que nos chegam da parte dos amigos espirituais. Tendo essa calma, essa leveza no espírito de compreensão, de resignação, a vida segue melhor, sem trancos e barrancos. Vamos pedindo assim a bênção do Pai, que possamos fazer sempre bom uso desses ensinamentos, que não só entrem em nós, mas como a gente possa colocá-los em prática também. Possamos fazer as nossas boas ações, as boas práticas, os bons pensamentos, as boas palavras, sempre baseados nessas lições tão bonitas que o plano espiritual nos traz e nos trouxe, através do Kardec. Assim, pedimos a bênção do Pai para nós e para os nossos familiares. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós, da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, na rua Arnaldo Magnicaro, 1370, São Paulo, em Santo Amaro, temos sempre essa oportunidade de nos reunir para fazermos os nossos estudos, as nossas reflexões lá na nossa sede, e também através dos vídeos que vão ao ar uma vez por semana. E aqui estamos nós para mais uma oportunidade. Nós estamos fazendo o estudo hoje do Livro dos Espíritos. Nós estamos no segundo livro, dentro do Livro dos Espíritos, no capítulo 10, que fala sobre as ocupações e missões dos espíritos. E nós vamos estudar os itens 568 e os 569. Mas para que a gente possa chegar e entender essas duas questões, a gente vai fazer um rápido entendimento, já que o título desse capítulo é Ocupação e Missão dos Espíritos. O que seria a ocupação dos espíritos? Então, seria o trabalho. Sim, a lei do trabalho é uma lei divina e universal. Ela se estende em todos os planos do universo, desde o plano material até o plano espiritual. Todos os seres da criação trabalham, desde o mais simples e mais imperfeito até o mais organizado e mais evoluído. Todos nós trabalhamos no plano físico e no plano espiritual. No começo trabalhamos pela própria sobrevivência, mas à medida que vamos evoluindo, nós vamos encontrando alegria e felicidade no trabalho, na dedicação para com o trabalho em conjunto com os benfeitores espirituais na obra da criação. Então, à medida que amadurecemos, a gente deixa de trabalhar apenas para a própria subsistência, para a própria vida, e passa a trabalhar também pela obra do Pai. Maravilhoso, esse entendimento. Então, nesta linha, que é a lei do trabalho, que falamos que todos nós trabalhamos, todos temos ocupações, desde
Da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, sim, porque eles também têm suas demandas, têm as suas responsabilidades junto a Deus. A gente tem os espíritos da segunda ordem, que são os bons espíritos. Esses já têm aquela condição do trabalho no bem. São espíritos que já evoluíram e se dedicam ao bem. Então, esses têm condições e capacidade de assumir missões. E a gente também tem trabalhando, sem dúvida nenhuma, os espíritos da primeira ordem, que são os espíritos puros. E a gente sabe que eles têm grandes responsabilidades. Responsabilidades que a gente nem imagina quais sejam, de tão grandes que são, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre missões, né? As missões. Missões a gente tem para todos os níveis, né? A gente tem missão desde o nível inferior onde nós nos encontramos, sim, porque nós somos espíritos inferiores ainda, nós estamos, né, no início da mudança lá para um plano de regeneração, mas ainda somos espíritos inferiores. Em nós ainda não predomina o bem, né? Nós estamos lutando, batalhando para que isso aconteça. Então, mas mesmo dentro da nossa condição ainda de espírito imperfeito ou inferior, nós temos as nossas missões pequenas e falíveis às vezes, mas temos. Por exemplo, o pai e a mãe têm a sua missão de educar, de cuidar, de prover seus filhos, né? A prole, ampará-la, envolvê-la através dos bons exemplos, a educação moral. A gente tem a missão dos professores, que é a de instruir e preparar seus alunos para depois se tornarem bons cidadãos, bons trabalhadores e assim, etc. E a gente também, lógico, sem dúvida nenhuma, a missão dos espíritos mais evoluídos, dos bons espíritos, né? Os espíritos superiores. Aí sim a gente tem missões que não são, né, tão falíveis como as nossas, né? Eles têm uma condição melhor, porque já estão imbuídos do bem, então trabalham com mais certeza naquilo que estão fazendo. Eles trabalham pelo bem geral dos irmãos de nós encarnados ou também dos desencarnados, estando eles tanto no plano espiritual quanto no plano material. Então, esses nossos irmãos, esses bons espíritos que assumem missões, assumem responsabilidades, até mesmo porque vão servir para o seu adiantamento moral, eles ainda estão na caminhada evolutiva, né, até chegarem a ser espíritos puros. Então, esses bons espíritos, eles assumem tarefas com alegria, com boa vontade, porque eles percebem que aquilo também vai ajudá-los a se sentirem bem, se sentirem felizes, estando ali servindo a Deus, com um bom propósito, né? Depois a gente tem, nós estamos fazendo aquela divisão, né? Ocupação e missão dos espíritos. E quem são os espíritos? Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Somos todos criados simples para atingir a perfeição. Não a perfeição total, porque essa é só Deus, mas a perfeição relativa. E pela reencarnação, pelo processo, né, de retorno ao plano material, é que nós vamos então fazendo as nossas experiências. Ora aqui no plano da matéria, que é o laboratório do plano físico, onde vamos encontrar com familiares que são espíritos ligados a nós, que precisamos desenvolver boas relações, né? Desenvolver bons entendimentos. Vamos encontrar também com amigos, com companheiros de trabalho, vamos enfrentar dificuldades do meio em que vivemos, da época em que vivemos. Tudo isso vai fazer com que o nosso espírito vai evoluir, tanto em inteligência quanto em moral, que são as nossas virtudes, né? Então, através desse processo reencarnatório, a gente aprende tanto aqui enquanto encarnado, quanto lá
no plano espiritual quando desencarnamos. E lá no plano espiritual nós vamos nos encontrar na erraticidade. Esse termo, erraticidade, ele costuma gerar algumas dúvidas. Então, a palavra erraticidade, ela não tem nada a ver com a palavra erro, né? A gente tem que lembrar que quem trouxe todas essas informações foi o nosso amigo Allan Kardec, que falava francês. E erraticidade tem a ver com a palavra errante. Eu não sei como se pronuncia isso em francês, mas é uma palavra que significa aquele que não tem residência fixa, que cai muito bem para nós espíritos quando estamos lá no plano espiritual, na erraticidade, né? Porque na erraticidade a gente vai estar em determinados locais de acordo com as nossas características de maturidade espiritual. É só lembrar os livros de André Luiz, né? Então, quando o André Luiz desencarnou, ele ainda estava numa condição tanto quanto distanciada da fé e da crença em Deus. Ele passou por muito sofrimento no umbral. O umbral é uma das etapas lá, uma das faixas da erraticidade. O umbral é próximo à crosta da terra, né? Ficam ali os espíritos desencarnados que ainda têm em si vícios, paixões, defeitos, estão muito apegados aí na matéria. Mas é a erraticidade mais próxima da crosta terrestre, né? O André Luiz ficou lá durante um tempo. Depois, com o passar daquele sofrimento tudo, ele se lembra de Deus e acaba percebendo até a presença da sua mãe, que vem lhe buscar para levar para uma condição melhor, que é o nosso lar. O nosso lar já é uma outra condição dentro da erraticidade, uma condição um pouco melhor, né, fora do umbral. Seria uma colônia espiritual onde lá estão espíritos que vão ser trabalhados para assumir outras responsabilidades. E para lá foi o nosso amigo André Luiz se tratar a princípio e depois aprender a bem servir na obra do Pai. Tanto é que ele passa a escrever as realidades tanto do plano espiritual quanto depois das visitas que ele faz nos centros espíritas aqui na matéria. Então ele vai contar para nós, né, relatar para a gente essa vida que se estende além do plano material. Então, sim, lá na erraticidade a gente tem várias faixas e de acordo com o nosso desenvolvimento espiritual, a nossa maturidade, a nossa vontade de aprender, a gente pode ir galgando faixas. Por isso que a palavra em francês errante, aquele que não tem residência fixa, está muito adequada para essa nossa condiçãozinha, né? Quando estamos desencarnados. A gente está no intervalo de tempo entre reencarnações lá na erraticidade. A gente sai de uma encarnação, vai para a erraticidade, se prepara, se cuida, aprende determinadas condições para depois retornar ao plano material para dar condição e sequência aos nossos aprendizados, né? A gente costuma dizer que lá é o conceito e aqui no plano material é a prática, mas é esse significado da palavra erraticidade, né? A gente poderia conceituá-la então como essa condição em que os espíritos se encontram entre reencarnações. Uma observação importante que a gente tem que fazer: na erraticidade se encontram todos os espíritos que ainda precisam da reencarnação. Os espíritos que não precisam mais reencarnar, que são os espíritos puros ou perfeitos, eles já não se encontram mais na erraticidade, eles se encontram numa outra faixa espiritual, mas que não é mais a erraticidade. Eles não precisam mais reencarnar, né?
Muito bem, então aqui a gente tem lá, como falamos aqui com o André Luiz, todos esses exemplos. A gente ainda tem, né, algumas passagens que ele conta da casa transitória, que é um outro lugar também na erradicidade. A casa transitória está no limiar entre o umbral, né, e a faixa do nosso lar, que é uma faixa melhor. Então são várias condições lá dentro da erradicidade, até mesmo mundos melhores e mais felizes que servem de morada aos espíritos bons, que também estão ali aprendendo, realizando tarefas, aguardando próximas reencarnações ou missões, né? Então, quando a gente vê Jesus lá no Evangelho falar, né, na casa do meu pai há muitas moradas, de fato, há muitas moradas. Há moradas tanto para nós espíritos encarnados, que existem muitos planetas, né, no universo para que possamos realizar os nossos aprendizados, assim como também há muitas moradas para os espíritos que se encontram desencarnados, aguardando reencarnações e fazendo seus aprendizados, porque ao contrário do que a gente pensava antes, né, que os anjos ficavam lá, os bons espíritos ficavam tocando harpa ou violino, não, no plano espiritual há muito trabalho e são irmãos muito dedicados, muito amorosos, que se dispõem mesmo a auxiliar, a orientar. Então, vamos ver aqui nas nossas questões no Livro dos Espíritos, a 568, os espíritos têm missões a cumprir, cumprem-nas em estado errante ou encarnado. Podem fazê-lo num e no outro estado. Para certos espíritos errantes, essa é uma grande ocupação. Então, foi o que a gente falou, né? Os espíritos errantes, que estão numa condição um pouco melhor, que seriam os bons espíritos, eles podem cumprir missões, tanto estando encarnados, retornando para uma encarnação, que é a realização, né, daquela missão encarnado, ou eles podem realizar essas missões estando desencarnados, servindo como guias, protetores, orientadores espirituais, tanto de uma pessoa quanto de um grupo. Aí depois a outra perguntinha, 569. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? São tão variadas que seria impossível descrevê-las. Existem, aliás, as que não poderíeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos os seus desígnios. As missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Seja como espíritos, seja como homens, são encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, num círculo de ideias mais ou menos largo, mais ou menos especial, de preparar as vias para certos acontecimentos, de velar pela realização de certas coisas. Eles cuidam, eles trabalham realmente. Alguns têm missões mais restritas e, de certa maneira, pessoais ou inteiramente locais, como de assistir os doentes, os agonizantes, os aflitos, de velar pelos que estão sob a sua proteção, de dirigi-los pelos seus conselhos ou pelos seus bons pensamentos que os sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas espécies de interesses a resguardar, seja no mundo físico ou no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira, porque desempenha a sua tarefa. Então, será sempre de acordo com a sua dedicação, a sua alegria, a sua vontade, o seu aperfeiçoamento, que ele também vai amadurecendo espiritualmente. Isso também a gente vê lá nas obras do André Luiz, né? Quando eles estão reunidos, aguardando a instrução de um amigo que vem de uma esfera mais elevada lá no nosso lar, eles se reúnem nos grupos para ouvir aquela preleção daquele mentor que vem de esferas mais elevadas. São irmãos missionários, mensageiros de Deus, que trazem orientação, que trazem ali a lição
para aqueles que estão ali no nosso lar, dar continuidade a todas as tarefas que são realizadas ali, a benefício deles que estão lá na erraticidade, é benefício nosso também, porque o pessoal do nosso lar trabalha conosco aqui na matéria. Então vocês vejam a sequência, o encadeamento, né? Trabalho, um espírito bastante mais evoluído que nós, né? Auxiliando a outros numa colônia espiritual, e esses então auxiliando a nós encarnados, são elos, né, de auxílio que temos. Depois, num outro livrinho, no livro Céu e Inferno, tem aqui umas passagens bastante interessantes. Na primeira parte, o capítulo 3, o item 13, ele diz assim: as atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu progresso, ao seu esclarecimento, às suas capacidades, à sua experiência e ao grau de confiança que merecem do soberano Senhor. Não existe privilégios nem favores que não decorram do próprio mérito. Tudo é medido pela mais estrita justiça. As missões mais importantes só são confiadas aos que Deus sabe que estão em condições de cumpri-las e são incapazes de falir ou de comprometê-las na sua realização. Depois diz assim: neste vasto e harmonioso conjunto há ocupações para todas as boas disposições. São ocupações aceitas com alegria e solicitadas com ardor, porque representam um meio de adiantamento para os espíritos que se desejam evoluir. Assim, se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, ou seja, entre os espíritos e os homens, entre os espíritos livres e os espíritos cativos. Assim, se perpetuam e se consolidam pela depuração e pela continuidade das relações, as verdadeiras simpatias e as mais sagradas afeições. Por toda parte há vida e movimento. Não há um recanto do infinito que não esteja povoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por inumeráveis legiões de seres radiosos, invisíveis para os sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja visão enche de admiração e de alegria as almas libertas da matéria. Gente, pega o livro lá, Céu e Inferno, dá uma lidinha que é muito bacana, inclusive porque tem depoimentos. Lá pra frente, no capítulo 2 ainda, só que é na segunda parte, né? Espíritos felizes. Tem o depoimento de uma porção de espíritos desencarnados que se apresentaram, né? Nas reuniões mediúnicas. E aqui tem um médico russo que se apresentou para responder, né? Algumas perguntas. E aí foi perguntado para ele: em que região estás? Em algum planeta? Ele responde: ao redor dos planetas há o que chamas espaço. É aí que me encontro. Mas quantas graduações existem nessa imensidade, das quais o homem não pode fazer ideia? Quantos degraus existem nessa escada de Jacó que vai da terra ao céu, ou seja, do aviltamento da encarnação no mundo inferior como o vosso, até a depuração completa da alma. Aqui, onde me encontro, não se chega senão depois de muitas provas, o que vale dizer de muitas encarnações. Aí ele diz assim, perguntado para ele: tivesses a bondade de dizer que me queres ser útil. Em que poderia ser útil, pergunto eu. É a pessoa que está perguntando, né? E aí o Espírito responde: posso ajudar-te nos momentos de desânimo, amparar-te nas fraquezas, consolar-te nas angústias. Se a tua fé for abalada por alguma perturbação e te sentires vacilante, chama-me. Deus me dará as palavras necessárias para lembrá-lo a ti e reconduzir-te a ele. Se te sentires prestes a sucumbir sob o peso das tendências que tu mesmo te reconheces culpado, chama-me. E assim continua, gente. Muito lindo o depoimento de todos esses espíritos. E é isso que diz aqui esse livro, né? A misericórdia do Pai permite que houvesse, né, e ainda há comunicação do plano espiritual para conosco, para que a gente possa compreender a obra do Pai, a realidade que nos serve. Assim vamos agradecendo o estudo de hoje e pedimos a bênção do Pai para todos nós, agora e sempre. Que
assim seja, graças a Deus.